tocar com vocês ainda sobre o Luiz Castro. Portanto, este vídeo é para todos, né? Até porque acho que é um tema que é interessante para que todo mundo pense a respeito, mas é sobretudo um vídeo para a torcida do Botafogo. O tema é Luiz Castro, né? É o ex-técnico do Botafogo, né? Português, né? Este sim a gente pode chamar de técnico que só pensa na grana, né? Só pensa na verdinha, né? Só pensa na verdinha. O dinheiro comanda completamente o seu Luiz Castro, né? As suas emoções, as suas preocupações, a sua vida. Ô Josa, mas isso é uma coisa que todo mundo é comandado pelo dinheiro, né? Mais ou menos, né? Nem todo mundo. Até parece que é todo mundo, né? O dinheiro é uma ferramenta para você trabalhar o aperfeiçoamento de alguns processos na sua vida, né? A melhora da vida em si, em vários aspectos, né? Mas não é tudo, né? Agora, a gente tá falando, por exemplo, de uma pessoa, de um profissional aí que não ganhava pouco, né? Não ganhava pouco e que tinha uma proposta aí absurda para continuar no Botafogo. O que disse o Luiz Castro ali em resposta ali a uma pergunta feita pelo jornalista: vocês também não buscariam uma vida melhor para vocês? Canalha isso, hein? Que discurso mais canalha, mais cretino, mais vagabundo. De gente ruim mesmo, de gente que não vale nada. De gente que não vale nada, né? Por quê? Porque evidentemente que quando ele solta uma fala dessa, ela é uma fala que permeia assim, em algum momento, as emoções e as razões de muitos de nós. A questão de que, sim, todo mundo quer uma vida melhor. Quem é que não buscaria uma vida melhor se tem oportunidade? Só que a gente está falando aqui, né, de um cara que não ganha um salário mínimo, que não ganha pouco, que não tem dificuldade financeira. Um cara que tinha um salário muito alto e que tinha uma proposta salarial de renovação, né, de 30 milhões de reais líquidos por ano, segundo a fonte aí, a do André Rizek, né, que foi passada para mim, para um amigo, meu torcedor do Botafogo, né. 30 milhões por ano, gente, líquido. E o cara veio falar para mim que tá, assim, você não buscaria uma vida melhor? 30 milhões ele ganha no Botafogo, sendo inclusive respeitado como técnico, que assim como Abel Ferreira, assim como Juan Pablo Voivoda, seria mais um técnico a respeitar o projeto do clube. Ele mostrou simplesmente que ele não tá nem para o projeto, gente. O seu Luiz Castro chegou aqui no Brasil falando um monte de coisa. Muitas vezes falou aí sobre o futebol brasileiro, sobre como as pessoas concebiam o futebol brasileiro, como, né, o papel do técnico, tudo isso. Na primeira oportunidade que pintou alguns dólares a mais, ele se mandou, ele foi embora. Então esse cara vem pra cá, pro Brasil, e aí nisso dá raiva. Eu acho até que de forma muito injusta, né, muito injusta mesmo. Acho até que de certa forma, em alguns aspectos, irresponsável. Alguns chamam o Abel Ferreira de técnico colonizador, porque quer ditar regra de como as coisas têm que funcionar. Eu discordo muito, respeito muito o Abel Ferreira. Mas esse senhor, o seu Luiz Castro, ele sim se enquadra nesse perfil, né? Veio pra cá falando um monte de coisa, como é que as coisas tinham que funcionar, como é que tinha de ser o olhar para o técnico de futebol, a coisa da estrutura do clube, o projeto, por que as coisas não funcionavam, enfim. E aí, na primeira oportunidade, ele vai embora. Na primeira oportunidade, ele joga no lixo aquilo que ele falou, gente. As próprias palavras dele ele jogou no lixo por causa de dinheiro. Isso é vagabundagem. Isso é cretinice, isso é mau caratismo. Que esse lixo não volte nunca mais aqui pro Brasil. É isso que ele é. É isso que ele é. Ah, mas ele vai te processar, que se dane. Que se dane, gente. Tá? É profundamente revoltante. Como brasileiro, eu me sinto muito ofendido. Como brasileiro, eu me sinto muito ofendido por ele ter feito isso e também por ter deixado o Botafogo de lado. Por ter deixado o Botafogo, quando o Botafogo acreditou no projeto dele, nas situações mais complicadas, a gestão do Botafogo esteve ali, gente, né, para prestigiá-lo. Ele reclama também que quando a coisa estava ruim, tinha gente aí na imprensa, aquela coisa toda, muita gente também ligada ao Botafogo, né, que queria que o técnico caísse. Você não caiu, Luiz Castro, você continuou aí no comando do banco de reservas do Glorioso. Porque teve gente que acreditou em você. Creia, acredite. Quando essas pessoas acreditarem em você e prestigiar o seu trabalho, muitos que criticavam o seu trabalho passaram a criticar esses profissionais que o prestigiaram. Então o Tessor, por exemplo, quando o Tessor resolve mantê-lo, o Tessor é criticado por causa disso. O Tessor cai na avaliação de muitos torcedores e torcedoras do Glorioso por ter mantido você no cargo. Então você, na verdade, foi um traíra, você traiu aqueles que o prestigiaram. Né? É lamentável, é chocante, é revoltante. E aquelas coisas, né, que acontecem com o Botafogo
muito mais às vezes do que com outros clubes, né? Só acontece com o Botafogo e tal. Eu não gosto muito dessas coisas, mas realmente estava tudo funcionando bem. Depois de tanto tempo, a Botafoguense estavam vivendo um certo momento de paz. As coisas estavam indo bem, né? Havia já uma expectativa muito positiva do que poderia acontecer com a temporada da equipe. Alguns já sonhavam, inclusive, com a possibilidade de algum título. As pessoas estavam começando a ter um orgulho ainda maior, porque nunca perderam o orgulho do Botafogo. O Botafogo, nos piores momentos, um grande torcedor botafoguense nunca perdeu o orgulho do Botafogo. Mas, evidentemente, que em virtude do que vinha acontecendo nos últimos anos, o torcedor sofria, se frustrava, se chateava, né? E toda essa chateação, frustração, sofrimento também afetavam o orgulho de se torcer para o Botafogo. Esse orgulho estava sendo resgatado agora, nessa temporada, com o trabalho que a equipe tem feito dentro de campo, com o desempenho e também com os resultados que a equipe estava entregando. E não foi só por causa do Castro. Foi por causa de muitas ações. Foi também por causa da pacificação de muita coisa na interna do clube. Então, quando o Botafogo fica sem o técnico, tudo isso pode ser profundamente afetado. Além do salário de 30 milhões, havia ali no projeto, claro que algumas coisas no projeto não são tão simples. Ele vem cobrando melhoras dele quando ele chegou, mas melhoras foram feitas, estão sendo feitas. Tem a questão da integração ali do futebol profissional com a base, né? O Botafogo também, como me informou, eu fui informado recentemente, o Botafogo ele está tentando ali junto à prefeitura a liberação de um terreno para construir um CT que faça a integração entre base e profissional. Isso não é tão simples aqui no Brasil, não é tão rápido, não depende muito da vontade daquele que está pretendendo ter o terreno, mas das autoridades. Aí tem um monte de coisa no meio para avaliar, enfim, antes de liberar o terreno. Mas é um projeto que essa liberação vai acontecer para fortalecer ainda mais o projeto. Ele tinha toda a confiança da gestão, tudo aquilo que ele estava pedindo, ele estava conseguindo receber a gestão. Ele seria um técnico ainda muito mais prestigiado, muito mais respeitado. Bastava ele falar, sim, eu permaneço no Botafogo. E o respeito ali seria enorme, gente. Gigantesco. Aqui no Brasil e também lá no exterior. Só que ele sai pela porta do fundo do futebol do Brasil. Pelas portas do fundo. De uma maneira vexatória. Foi um vexame, foi uma deselegância monstruosa. Né? De uma pessoa que falou e no fim das contas não passava de um grande canalhão. Né? Um canalhão ao estilo canastrão, que fala sabendo que está enganando todo mundo está caindo no discurso dele, né, que no fim das contas ele não acredita em nada daquilo, porque no fim das contas, lá no fim mesmo das contas, o que vale para ele, pro canalhão, canastrão, é o dinheiro, são os dólares. Ainda que ele tenha muito dinheiro, tudo bem, quanto mais dinheiro, melhor ainda, porque para eu buscar ter uma vida melhor, a minha vida não é melhor, não tá boa ganhando 30 milhões, se eu ganhar 30 milhões, minha vida não tá boa, então eu tenho que buscar o melhor para minha vida. Que vida é essa infeliz? Seu Luiz Castro, que vida mais infeliz, que você pode ganhar 30 milhões e você ainda tem que buscar o melhor para sua vida, porque você não está satisfeito com a vida que você tem, sendo prestigiado no Botafogo, sendo respeitado aqui no Brasil, né? Ganhando inclusive muito mais respeito internacional, caso dissesse não para essa proposta saudita. Que infelicidade! Como você é infeliz. E se de fato você é infeliz, é muito provável, muito infeliz nesse grau, é muito provável que num certo momento essa sua infelicidade fosse saltar de você, né? Porque é muito grande, né? E poderia contaminar todo o ambiente ali do Botafogo. Então, se é dessa maneira mesmo, se as coisas são dessa forma, né, desapareça, suma, foi melhor você ter ido embora. Porque na verdade você não merece o Botafogo. Não merece, você não entende o Botafogo, você nunca entendeu o Botafogo, você não merece o Botafogo e sequer você merece. Trabalhar no futebol brasileiro. Desapareça, português canalha, e não volte mais aqui para o futebol no meu país. É isso.